Olá, estamos juntos outra vez, graças a Deus, tratando do resgate da família humana. O sermão de hoje é o segundo e o tema é A Família se Perdeu. Um inimigo maldoso atropelou a primeira família e eu quero hoje abordar um pouquinho das consequências da transgressão. E como Deus havia feito uma provisão caso a família se perdesse, a possibilidade do resgate apareceu, isto é, se tornou real. Bem, como é do conhecimento de quase todos, minha esposa, a Mari e eu temos 3 filhos, sendo um menino e 2 meninas, o Neumuel Júnior, a Ana Bárbara e a Rebeca. Hoje estão casados, muito bem casados, graças ao nosso bom Deus, e já temos 4 netos, a Olívia, o Dudu, o Christopher e o Neumuel Neto. Tive o privilégio, como pastor, de realizar o casamento de cada um dos filhos. Cada casamento tem a sua própria história e depois de realizar centenas deles, posso afirmar isso com convicção. Mas permita-me reportar sobre o casamento do nosso primogênito. Eu dei alguns conselhos ao meu filho que penso são úteis ainda hoje, não só para ele, mas para quem quiser. Os conselhos foram os seguintes: honre e glorifique a Deus na vida e na família. Sua esposa, se Deus lhe der filhos, enfim, sua família, é o seu maior legado. Zele pelo seu nome, porque ele vale mais que o ouro. Trabalhe e seja honesto em tudo. Evite todo e qualquer tipo de dívida. Use o tempo da melhor maneira possível, pois ele não volta atrás. Cuide da sua saúde e da saúde da sua família. E ame sua esposa todos os dias. No casamento usei o Salmo 37, de 3 a 7, que diz: confia no Senhor e faze o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Agrada-te também do Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa, pois, no Senhor e espera nele. São 4 coisas. Confia no Senhor, espera no Senhor, entrega ao Senhor e descansa no Senhor. Apliquei para eles 2, o Neu e a Paula, todos esses conceitos, porque compreendo que o relacionamento familiar ou conjugal em muito se assemelha ao relacionamento espiritual. Confiar, esperar, entregar e descansar. Um pode fazer isso com o outro. Mesmo porque um lar bem construído, com amor verdadeiro, é o mais aprazível símbolo do céu. Pelo menos é assim que nós falamos nos casamentos, desejando que o novo lar seja um pedacinho do céu aqui na terra. E eu posso afirmar a você que é possível fazer de nosso lar um símbolo do céu. Se pela graça de Deus conseguirmos viver em harmonia, amor, cooperação, companhia, edificação, alegria, prazer, formação, preparação, perdão, regeneração e salvação. Amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, nós precisamos depositar nossa confiança inteiramente no Senhor. Muitas vezes, nós não conseguimos superar as dificuldades que são comuns à nossa existência familiar porque não depositamos nossa confiança plenamente no Senhor Jesus. No Salmo 127, o sábio Salomão diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois Deus supre aos seus amados enquanto dormem. Versos 1 e 2. Deus deseja fazer de cada um de nós um vencedor, mas devemos aprender que sem Jesus nada podemos fazer. Foi isso mesmo que Jesus nos ensinou em João 15, verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem edifica e vigia a nossa casa é o Senhor. Pode até ser que sejamos experientes e até mesmo conselheiros matrimoniais, mas se não tivermos Jesus, nada disso se nos aproveitará. É muito importante que mantenhamos comunhão com o Senhor que edifica e vigia nossos lares. Mas é igualmente importante que mantenhamos comunhão entre nós, os membros da família. Como foi que o inimigo conseguiu atropelar a primeira família?
Na hora em que o inimigo, travestido de serpente, dialogou com a mulher, o homem não estava com ela. Quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, Gênesis 2:18, estava Deus tentando ensinar que juntos somos mais fortes, que um depende do outro. O homem depende da mulher, assim como a mulher depende do homem. Ninguém é uma ilha isolada. Tudo começou com uma conversa entre a mulher e um estranho. Uma serpente falante, um inimigo disfarçado. O princípio é simples: não se abrir com estranhos, especialmente do sexo oposto. Por que especialmente? Porque tudo está muito mudado hoje. Por vezes, pessoas do mesmo sexo podem se afeiçoar uma à outra também. Cuidado! Nem sempre o que parece ser é, outras vezes o que não parece ser é. É extremamente perigoso abrir coisas íntimas com outras pessoas. Por vezes, quem parece querer ajudar, no fim, acaba se aproveitando. Por isso, especialmente no Brasil, quando nós nos casamos, colocamos uma aliança. A aliança é um símbolo, é um círculo fechado. Há certas coisas que só devem ser conversadas entre marido e esposa e ninguém mais. Outra vez, cuidado. É evidente que Eva estava desarmada, sem preconceito, inocente. E a pergunta da serpente foi muito capciosa. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Gênesis 3:1. Ao responder à pergunta, Eva provavelmente estava tentando defender Deus. Em outras palavras, Eva ponderou: Deus não proibiu de comer dos frutos das árvores, exceto da árvore que está no meio do jardim. Ainda hoje, o inimigo usa suas artimanhas e mentiras para enganar. Deus nos manda, através de Pedro, ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda como um leão, rugindo, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Não devemos trabalhar no sentido de dizer quem é mais culpado, se Eva ou se Adão. A nós não compete tal julgamento, entretanto, podemos discorrer sobre os efeitos colaterais causados pelo pecado. As consequências da transgressão são terríveis. Vamos aproveitar este momento para discorrer um pouquinho sobre tais efeitos e também sobre a solução para o problema. Em Gênesis 2:15-17, Deus disse: se comer do fruto, morre. E em Romanos 6:23, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Claro que o resultado final é a morte, mas durante toda a vida, até a morte, temos que enfrentar os efeitos colaterais do pecado. Dentre os principais efeitos causados pelo pecado, eu destaco os seguintes. Primeiro, a quebra no relacionamento vertical entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. O sentimento de medo, Gênesis 3. Quebra no relacionamento horizontal entre os seres humanos, mudança no amor. Antes do pecado, Adão escolheu morrer com a sua esposa. Depois do pecado, a acusou. Mas houve também mudança na natureza dos animais, o sofrimento da mulher, a mudança em toda a natureza, e a palavra diz: maldita é a terra, o sofrimento no trabalho. O homem deveria transpirar até a morte. Mudança na moradia. Foram expulsos do jardim. Um querubim protegia a entrada do Éden. O Éden permaneceu na terra até por ocasião do dilúvio, Patriarcas e Profetas, página 56. Houve também uma mudança radical na próxima geração. Gênesis 4:8, um irmão matou o outro. Eu posso dizer a você que existem dezenas, talvez centenas de outros efeitos, mas vamos ficar com estes apenas, pois eles representam bem a totalidade. Não devemos, entretanto, ficar apenas concentrado nos efeitos colaterais do pecado, porque Deus tem um plano de resgatar, para resgatar a família humana. Romanos 6:23 diz que o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. O Apocalipse 20 fala do final de Satanás. O Apocalipse 21 fala do novo céu e da nova terra, sem dor, nem sofrimento, nem morte. E o Apocalipse 22 fala da árvore da vida para a saúde das nações.
Bem-aventurado é aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, terá direito à árvore da vida e entrará na cidade de Deus pelas portas. Sabe que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do inimigo? Sabe que ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos vida em abundância? A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versos 11 e 12, Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Louvado seja Deus, pois muito em breve Jesus se manifestará e então tanto o pecado quanto o seu originador e também os efeitos colaterais do pecado serão destruídos todos para sempre. Louvado seja Deus, porque a angústia não se levantará pela segunda vez. Naum capítulo 1, verso 9. Desejo afirmar a você, homem ou mulher, que não precisamos ficar escondidos atrás das desculpas de que somos pecadores. Nós também podemos vencer, pois Deus colocou à nossa disposição ninguém menos do que o Deus Espírito Santo para nos tornar vencedores. Deus nos deu o seu Espírito como um poder para vencer as tendências herdadas e ou cultivadas para o mal, desejado de todas as nações, 671. Ninguém precisa ser rude. Cada um de nós pode ser bondoso, e digo ainda que ser bondoso é uma escolha. E tal escolha tem tudo a ver com a presença de Cristo na nossa vida individual. Se temos Cristo habitando em nós, seremos cristãos tanto no lar como fora. Aquele que é cristão terá palavras bondosas para com seus parentes e para com aqueles com quem mantém relações. Será bondoso, cortês, amoroso, simpático e estará se educando para pertencer à família do céu. Se for um membro da família real, representará bem o reino para o qual irá. Falará amavelmente com seus filhos, pois compreenderá que eles também são herdeiros de Deus, membros da corte celestial. Entre os filhos de Deus não reina nenhum espírito de aspereza. O espírito que é acalentado no lar é o espírito que será manifestado na igreja. Devemos educar nosso coração a ser piedoso, gentil, terno, cheio de perdão e compaixão. Se bem que deixemos de lado toda a vaidade, toda a conversação tola, ridícula e zombadora, não devemos tornar-nos insensíveis, antipáticos e insociáveis. Os cristãos não devem ser duros de coração e inacessíveis. Jesus deve ser refletido em nosso comportamento. A presença de Deus deve ser uma presença permanente conosco. E onde quer que estivermos, cumpre-nos transmitir a luz ao mundo. Os que nos rodeiam devem perceber que a atmosfera do céu nos envolve, que a atmosfera de Deus está conosco. Quero dizer a vocês que, mesmo nas derrotas da vida, se confiarmos em Deus, Ele nos responderá. Eu vou terminar hoje contando uma história de aparente derrota, mas de uma vitória surpreendente. A Branca era uma enfermeira muito competente e dedicada. Casou-se com meu irmão, o Domingos. Eles criaram 3 filhos maravilhosos, a Giovana, a Bianca e o Abraão. Mulher cristã de verdade, era como irmã para nós. Era uma família muito feliz até que uma doença terrível apareceu. Foram quase 5 anos lutando contra o câncer. O tratamento foi realizado em Barretos, portanto foram dezenas, centenas de viagens, desde Americana, onde residiam, até o Hospital do Câncer em Barretos. Cirurgia, quimioterapia, radioterapia e tantos outros tratamentos mais. Tive a oportunidade de visitá-la em seus últimos dias. Era muito triste de ver uma moça que fora tão linda, agora praticamente pele e osso, nada mais. Na noite do sábado 28 de agosto de 1999, liguei para o hospital e consegui falar com a enfermeira que cuidava dela. E Deus abençoou de tal maneira que a enfermeira era sua amiga de infância. Portanto, eu tive coragem de pedir a ela um grande favor, segurar a mão da minha cunhada e ler para ela o Salmo de número 23. A enfermeira disse que faria com carinho, mas não adiantaria mais, pois a Branca já estava em coma há vários dias.
Mesmo assim implorei. Ela me atendeu. Foi até lá. Segurou a mão da amiga. Leu a Bíblia, conforme eu havia pedido. Poucos minutos depois, meu telefone tocou e a enfermeira, com lágrimas na voz, me contou que quando estava lendo o trecho que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A Branca apertou fortemente a sua mão. Quem você acha que dá forças para uma pessoa que está em coma? Responder dessa forma ao ouvir a palavra de Deus, informando que Deus está conosco mesmo no vale da sombra da morte. A Bíblia diz que Deus faz forte, alcançado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Isaías 40, 29. Naquela mesma manhã, a Branca descansou em Jesus. Eu não tenho dúvidas de que no vale da sombra da morte, ela ouviu a voz de Deus. Amados meus, quando tudo parecer perdido, quando não houver mais esperança, quando tudo parecer escuro, Deus ainda estará conosco. Deus ainda nos atenderá. Paulo diz que não devemos nos conformar com esse mundo, Romanos 12, 2. Mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje Deus quer tocar o seu coração, independente do momento que você está passando. E eu quero agora orar com você. Meu Deus, meu Pai, eu te louvo porque mesmo quando a sombra da morte nos alcança, a Tua palavra diz que Tu estás conosco, e isso é verdade, louvado seja o Teu nome. Talvez hoje, Pai, tenhamos falado para alguém que está enfrentando um drama na família, na vida. Eu peço agora que a Tua bondade alcance esta pessoa. Nós nos entregamos nas Tuas mãos, agradecidos. Te louvamos e te pedimos tudo no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador pessoal e Senhor da nossa vida. Amém.